Shalom, shalom, povo lindo do Senhor. Vamos para mais uma reflexão aqui no Evangelho de Marcos. Hoje estaremos refletindo sobre Marcos, capítulo de número 6, versículos 14 a 29. Mas antes de entrarmos no texto propriamente dito, gostaria de pedir a você que compartilhe essa mensagem com o máximo de pessoas que você puder, porque esta é uma forma de você estar também compartilhando o Evangelho, compartilhando a palavra de Deus. Todas as vezes que você compartilha essa mensagem, você dá a outras pessoas a oportunidade de ouvir a palavra de Deus e serem abençoadas, edificadas, transformadas pela palavra do Senhor Jesus, tá bom? O texto sagrado nos diz assim, Marcos capítulo 6, versículo 14 e seguintes. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório e alguns diziam, João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam, é Elias, ainda outros, é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse, é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu, porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia, não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia, porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. E chegando o dia favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignitários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem, pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse, quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxesse a cabeça de João, e ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, e esta, por sua vez, à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Esse texto é um texto muito forte, porque nos fala sobre a morte de João Batista, que era um homem justo, um profeta de Deus, que estava finalizando os profetas do Antigo Testamento e como um precursor do Messias, que ele estava inaugurando uma nova era, uma nova estação, um novo tempo, que era a chegada do Messias com o seu ministério, do Senhor Jesus, para proclamar o reino de Deus e para implantar e para trazer o reino de Deus. O texto começa nos dizendo então que chegou aos ouvidos de Herodes o que Jesus havia feito, né? Jesus estava enviando seus discípulos e muitas pessoas eram curadas, libertas, pessoas eram libertas de opressão demoníacas, muitos milagres aconteciam e a fama de Jesus, o nome de Jesus se tornou notório, ou seja, a fama de Jesus percorreu ao ponto das pessoas começarem a dizer, né? As pessoas começaram a ter essas superstições. João Batista ressuscitou dentre os mortos e por isso nele opera forças miraculosas. Então alguns acreditavam que, na verdade, Jesus era uma ressurreição de João Batista, é como se fosse uma reencarnação de João Batista, ou que João Batista houvesse ressuscitado e por isso João estava operando aqueles milagres extraordinários. Outros começavam a dizer, não é Elias, né? Ou seja, é uma reencarnação de Elias. Outros ainda diziam, não, é um dos profetas, né? Jesus é apenas um profeta. Mas qual era o conceito? Qual era o conceito de Herodes? O que Herodes pensava? O rei Herodes acreditava que, na verdade, era uma ressurreição de João Batista, que era João Batista que havia ressuscitado, né? Por quê? Porque Herodes tinha mandado decapitar João Batista
E a sua consciência certamente estava muito inquietada por isso, né? Aquele sentimento de culpa horrível, porque ele tinha mandado realmente matar um homem justo, um homem inocente, que ele sabia que era um homem justo, que ele sabia que era um homem inocente. E por que Herodes havia feito isso? O texto nos informa que Herodes fez isso por causa de Herodias, que era a mulher do seu irmão, Filipe, né? E Herodes havia se casado com ela contra a lei de Moisés, e João, ele estava constantemente dizendo que não era lícito que ele fizesse isso, não era lícito ele possuir a mulher do seu irmão, que não era permitido pela lei ele possuir a mulher do seu irmão. Ele era um profeta de Deus, João Batista, e ele estava denunciando o pecado daquele homem, daquele rei. E o que acontece? A Bíblia fala então que a rainha Herodias, que era mulher do irmão de Herodes, né? E agora estava casada com Herodes, ela ficou com raiva, ela ficou com ódio, ela tinha um ódio mortal de João, ela buscava uma maneira para matar João, ela tinha ódio, ela queria matar João, mas ela não podia matar João. Então o que Herodes fez? Herodes, porque temia João e sabendo que ele era um homem justo, o texto diz que ele tinha João em segurança, ou seja, ele manteve João ali no cárcere, mas não espancou João, não fez outras coisas mais terríveis com João até aquele momento. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente, porque geralmente Herodes convidava João para vir. João falava, né, da palavra, falava do juízo de Deus, falava desse acerto de contas final, e aí o texto diz que Herodes ele ficava perplexo, ele ficava espantado, né? Mas ele não se convertia, mas ele não mudava a sua mente. Ele escutava João, escutava de boa vontade, mas ele não mudava, né? É como se a palavra entrasse por um ouvido e saísse por outro ouvido. E o que aconteceu? O texto nos informa que no dia do aniversário de João, quando ele estava dando, de Herodes, quando ele estava dando um grande banquete para os seus convidados, seus dignitários, os oficiais militares, né, e os principais da Galileia, ou seja, as pessoas mais importantes ali da Galileia, a filha de Herodias, uma jovem, certamente uma jovem muito bonita, ela entrou na presença de Herodes, dançando para Herodes e para os seus convidados, e agradou Herodes. Certamente era uma dança extremamente sensual, uma dança com muitos apelos sexuais, e por conta disso Herodes ficou muito animado, né, e queria, na verdade, que ela dançasse mais, queria, na verdade, outras coisas a mais com ela, e ele fez um juramento, né, embriagado pelaquela sedução, totalmente embriagado por aquela sedução, ele fez um juramento para aquela menina, talvez até na intenção de agradá-la e de ter outros momentos a sós com ela. E o texto diz assim que ele jurou: se pedires até mesmo a metade do meu reino, eu te darei. E ela saiu, foi perguntar à sua mãe o que ela ia pedir, e a resposta da mãe foi: eu quero a cabeça de João Batista. Para Herodias, a cabeça de João Batista valia mais do que a metade do reino. E o texto diz que no mesmo instante, voltando apressadamente junto do rei, disse: quero que sem demora me des num prato a cabeça de João Batista. O rei se entristeceu profundamente, porque ele sabia que João era um homem justo, ele sabia que João era um profeta de Deus, ele sabia que João era um homem inocente, mas mesmo sabendo disso, contra a sua própria consciência, ele, por causa do juramento que havia feito diante das pessoas, diante dos seus convidados, ele preferiu não se humilhar, não reconhecer que havia errado, que havia se excedido, ele preferiu não se humilhar diante do Senhor, mas por causa do juramento, ele preferiu manter a sua palavra e dar o que a menina pedia, que era justamente a cabeça de João Batista. Então ele mandou que João Batista fosse executado, e trouxeram a cabeça de João Batista no prato e entregou àquela menina, né? Aquela menina ali gelada, fria, recebendo a cabeça do profeta de Deus, sem nenhuma reação emocional, sem nenhum espanto. E ela pegou aquela cabeça de João Batista ali no prato como se fosse um objeto qualquer, e ela foi e entregou a cabeça de João Batista à mãe dela. Você percebe a incredulidade, a dureza do coração, a frieza, porque quando a pessoa está totalmente afastada, totalmente alheia da palavra de Deus, da vida de Deus, do amor de Deus, ela tem essa reação fria, ela tem essa reação ruim no seu coração. E o texto diz então que os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram e levaram o corpo e o depositaram no túmulo. O que a gente aprende? Que lições a gente tira desse texto? Primeiro, que João Batista era um profeta de Deus.
E ele muitas vezes falava palavras duras, palavras fortes, palavras decisivas, mas era para que trouxesse o reino de Deus ao coração daquelas pessoas, para que as pessoas realmente mudassem de vida, tivessem suas vidas transformadas e fossem salvas, fossem libertas. Então, na verdade, era amor no coração de João por aquelas pessoas. João amava tanto aquelas pessoas que, por amor, ele falava a verdade para que aquelas pessoas pudessem ter as suas vidas transformadas. Mas as pessoas não davam ouvido a João. Uma coisa interessante é que geralmente Deus costuma colocar os seus maiores presentes, seus melhores presentes em uma embalagem não tanto atrativa. Porque João Batista, a gente vai ver isso em outro texto lá em Mateus 3, que João Batista era um homem aparentemente excêntrico, né? Porque João Batista se vestia de peles de camelo, João Batista, ele comia, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista estava ali no deserto, pregando no deserto. Então pense um homem ali queimado pelo aquele sol do deserto, vestindo aquelas roupas de couro de camelo, comendo aqueles alimentos extremamente exóticos. Então, do ponto de vista da aparência, não era alguém atrativo. Mas Deus costuma colocar os seus maiores presentes em embalagens não tão atrativas. Então, João Batista era um presente de Deus para aquele povo. João Batista era um presente de Deus para a humanidade, mas ele não foi reconhecido como tal por Herodes, ele não foi reconhecido como tal pela mulher de Herodes, que no caso era a mulher do irmão de Herodes e agora estava casado com ele, por Herodias, não foi reconhecido como um presente de Deus pela filha de Herodias, nem foi reconhecido como um presente de Deus para a maioria dos dignitários e oficiais militares do rei Herodes. Então, assim, o que a gente entende? Deus costuma colocar os seus maiores presentes em embalagens não tão atrativas. Para quê? Para que a gente discirna, não pela aparência, não julgue pela aparência, mas que a gente busque o discernimento do Senhor e veja naqueles que realmente são de Deus, naqueles que realmente são do Evangelho, os frutos. Jesus disse, pelos seus frutos os conhecereis. Não é pela aparência física, não é? Mas é pelos frutos, o fruto do amor, o fruto da justiça, o fruto da graça, o fruto do perdão, o fruto da misericórdia. São esses frutos que evidenciam aqueles que são de Deus ou não. Então, João Batista era esse presente de Deus para a humanidade, mas infelizmente ele não foi reconhecido por muitos da sua época. Assim como o próprio Jesus, sendo o grande presente de Deus para a humanidade, nasceu em uma manjedoura, foi colocado ali naquela manjedoura, naquele coxo de animais, não é? E muitas pessoas não reconheceram Jesus na época dele, mas outros tantos reconheceram. Por quê? Discernimento espiritual. Então a gente vai aprender que muitas vezes Deus coloca os seus maiores presentes em uma embalagem não tão atrativa. Outra coisa que a gente vai aprender é que Herodes ele agiu contra a sua consciência, mesmo sabendo que João era justo, era um homem de Deus, era um homem que temia a Deus, por causa do seu orgulho, porque ele havia cauterizado a sua consciência tanto, ele, mesmo sabendo que João era um homem de Deus, mesmo ouvindo as palavras de João tantas e tantas vezes, tendo convicção que aquelas palavras eram verdadeiras, ele não se converteu. Isso é muito perigoso, porque a palavra de Deus nos ensina, o próprio Jesus nos ensina, que quanto mais nos é dado, mais nos será exigido. Ele recebeu muito, mas ele não agiu à altura daquilo que ele havia recebido. Herodes recebeu muito através de João, mas ele não agia à altura daquilo que ele recebeu. Ele não permitiu que a palavra do Evangelho, ministrada pela boca de João, entrasse no coração dele e provocasse as mudanças necessárias. Pelo contrário, ele endureceu o seu coração. Ele cauterizou a sua consciência ao ponto da sua consciência ficar endurecida e ele mandar matar João, mesmo sabendo que João era um homem santo, um homem de Deus, um profeta de Deus, um homem do Evangelho. E nós precisamos tomar cuidado para não agir contra a consciência que Deus colocou em nós, fazendo aquilo que é errado, mesmo sabendo que estamos fazendo errado. Nós precisamos tomar muito cuidado. Quanto mais nós temos recebido do Senhor, mais nos será cobrado. Assim aconteceu também com a mulher de Herodes e com a filha de Herodes, a filha daquela mulher de Herodes, né? Então aquela mulher, a filha de Herodes, uma jovem que usou seu corpo para a sensualidade, que usou seu corpo para a sedução, que usou seu corpo para um encantamento maligno e para levar o rei Herodes a fazer aquilo que ela queria. Infelizmente, existem muitas pessoas assim, que usam de sedução para enganar, para receber aquilo que realmente querem.
E o Senhor nos ensina nessa lição preciosa que um homem justo, um homem de Deus, foi morto injustamente por causa do capricho de pessoas más. Que Deus tenha misericórdia de nós e que o nosso coração esteja sempre no Evangelho, que o nosso coração esteja sempre na Palavra de Deus, fazendo aquilo que o Senhor quer que nós façamos e não fazendo aquilo que a carne quer ou que os desejos do mundo quer. Que Deus guarde o nosso coração em justiça, piedade e santidade. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. Shalom, shalom, graça e paz.